explicar aqui cada tópico para vocês. E no final a gente vai ter um tempinho para a gente tirar a dúvida, tá? Mas caso vocês precisem, tiver alguma pergunta importante, quiserem interromper, a gente para ir tirando a dúvida de vocês, tá bom? Como eu falei, eu estou aqui para ministrar a disciplina de técnica de produção de frutos para vocês. Meu nome é Pedro Barbosa. E a gente entrando. 5 pessoas. Eu espero mais um pouquinho alguém. Eu acho que todo mundo vai acessar. Bem, gente, a gente listou aqui alguns tópicos, né, que a gente achou um pouco mais importante para estar compartilhando com vocês, que alguns já estão familiarizados, e a gente vai começar aqui falando da preparação e mistura da adubação, né, que é um dos tratos culturais de extrema importância na fruticultura e que é necessário para a gente ter um bom desempenho da nossa produção agrícola, não só na fruticultura, mas em todas as áreas de produção agrícola. A adubação das plantas, em geral, ela é composta de adubações orgânicas e adubações minerais, né? As adubações orgânicas, elas são aquelas provenientes de dejetos animais e dejetos vegetais, né, que é muito utilizado na preparação de adubação de cova e também no preparo do solo para horticultura. E a adubação mineral é aquela adubação que ela tem uma formulação química, ela vem de minerais e ela tem um pouco de facilidade na incorporação do solo em relação à adubação orgânica, e elas têm algumas características que diferem uma das outras. Começando aqui pela adubação orgânica, nós vamos falar um pouco da preparação e da mistura dela, né? A adubação, ela tem uma característica que é a fermentação, né? A matéria orgânica, quando ela tem contato com oxigênio, ela tem a capacidade de fermentar. Essa fermentação, ela promove o aumento da temperatura do adubo, do insumo orgânico, para termos ali uma decomposição da matéria orgânica dos minerais. E essa adubação, ela tem que ser curtida antes de ser disponibilizada à planta ou ao solo, né, na cova, ou seja, na adubação de cobertura. Já a adubação mineral, ela pode ser jogada diretamente ao solo, que ela não tem esse problema de fermentação nem esquenta. Porém, a adubação química, ela é composta de sais, como eu falei anteriormente, e ela tem aí alguns cuidados antes da aplicação. Ela não pode ser aplicada no período seco, tanto como a adubação orgânica também é indicado que se aplique ela no período chuvoso ou então com a presença de irrigação na lavoura, para que as duas sejam melhor solubilizadas pela água e absorvidas pela planta, né? E aqui a gente pode falar um pouco da época da aplicação da fertilização. Como eu falei, a fertilização, tanto com a adubação química e orgânica, ela tem que ser feita no período chuvoso, né? A planta, ela não consome o adubo em específico diretamente, as partículas de adubo, elas consomem os minerais que estão ali presentes, né? O nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio, enxofre, tudo que se dispõe nesse fertilizante. E para que a planta consiga absorver esse nutriente, ele tem que estar solubilizado em água, né? Como a gente sabe, as plantas, elas se alimentam a partir das folhas e das raízes. As folhas a partir da fotossíntese, né? E também de algumas aplicações foliares, e ela também tem essa capacidade de absorver pelas folhas, mas a raiz, ela é o principal órgão de absorção dos vegetais. Então, todas as vezes que a gente for pensar em aplicar um fertilizante, uma adubação na planta, tem que ter chuva, tá, no período chuvoso, ou pelo menos ter disponibilidade ali de irrigação, né, para que esses minerais eles sejam solubilizados e assim a planta tenha a capacidade de absorvê-los, né. Aqui, fugindo um pouquinho da fertilização, mas que estava no top do nosso conteúdo programático, a gente vai falar da profilaxia dos equipamentos.
Os equipamentos utilizados não só na fruticultura, mas como em toda lavoura, eles, por mais que sejam utensílios utilizados no campo, no solo, utensílios que eles pareçam estar sujos, né? Mas digamos que ali eles não estão sujos, eles estão com resíduos de solo, produtos químicos, adubo, defensivos, etc. Né? E a profilaxia desses utensílios, a limpeza deles é muito importante, principalmente no quesito a saúde da sua lavoura. Alguns equipamentos eles podem estar sujos ali só com produtos químicos, como adubação química, orgânica, alguns defensivos, mas é de grande importância, todas as vezes que você usar o seu utensílio, você fazer a limpeza dele, a profilaxia. Isso vai fazer com que você evite a disseminação de algumas doenças, tanto por bactéria como por fungo, né? Um exemplo que bem prático na nossa região, existe uma doença fúngica chamada Papai Noel, e ela comete o mamoeiro. O Papai Noel ele é um fungo que ele causa o apodrecimento do fruto após a colheita, né? E uma das maiores disseminação desse fungo é por meio de utensílios, né, que não são limpos no momento da colheita, e também das pessoas que participam da colheita, que às vezes a gente tem contato com fruto contaminado em uma planta e na mesma lavoura vão tocando em outras plantas e por aí a doença ela vai se disseminando, né? E na ferramenta não é diferente. O colhedor de uma mão, enxada, foice e etc. É muito importante que a gente faça a profilaxia desses equipamentos para a gente não estar disseminando possíveis doenças fúngicas e bacterianas. Vamos passar aqui para os resíduos de agroquímicos no solo e no produto entregue ao consumidor. Como falei a vocês, que os equipamentos eles também podem transportar ali resquícios de produtos químicos que fazem parte da adubação, da aplicação de, seja lá herbicida, adubação foliar, né, agroquímicos para controle de insetos. E esses resíduos eles ficam no solo por algum tempo, tanto no solo como nos produtos que você vai colher daquela lavoura, seja ele fruto, folha ou raízes, né? Se vocês tiverem a oportunidade, todos os produtos químicos, agroquímicos utilizados na agricultura, eles têm o período de carência, né? Esse período de carência ele varia muito de um produto para o outro e é muito importante que a gente respeite esse produto de carência, né? Passado esse produto de carência, esse tempo de carência, a gente tem a certeza que esse produto ele não tem mais resíduos ali nem no nosso solo e nem no nosso produto. E também vale ressaltar que a gente sempre tem que usar as medidas corretas. É muito comum a gente chegar na propriedade do agricultor e ele saber que ele tem que usar, por exemplo, 50 ml de glifosato em uma bomba de 20 litros. Mas muitas vezes o que ele faz? Ele diz, não vou usar só 50 ml, eu vou usar 100 ml porque o veneno antigamente era forte e hoje ele é fraco. Então eu vou colocar o dobro aqui que é para garantir que o mato vai morrer, né? Infelizmente, isso acontece muito na nossa região por falta de conhecimento do produtor e também por falta de assistência técnica, que é muito carente, tanto que a gente está aqui hoje cursando um curso de fruticultura para futuramente poder atender não só a nossa região, como outras regiões, produtores que venham querer melhores técnicas para a produção de fruta, né? O excesso desses produtos químicos, eles causam dois problemas. Um dos problemas é manter ali o resíduo por mais tempo, tanto no solo como nos frutos, como também promover uma resistência a algumas plantas, não é? Algumas plantas, quando você aplica uma quantidade maior, elas acabam que vão ficando resistentes àquele princípio ativo e ao longo do tempo, infelizmente, você vai ter que aplicar cada vez uma dosagem maior e acontece realmente o que o agricultor vai falar. Não é que o insumo ele venha mais fraco, mas a planta ela ganhou resistência àquele produto que hoje não faz mais tanto efeito como antes. E nos produtos, né, que vão ser entregues ao consumidor. Os produtos químicos, eles têm taja, né? A taja, eles são verde,
azul, amarelo e vermelho. O azul, ele é pouco tóxico, o verde, ele é tóxico, o amarelo é muito tóxico e os produtos que têm uma taxa vermelha, na base deles, eles são extremamente tóxicos, mas essa toxidez deles não é para o vegetal em si, mas sim uma toxidez para o nosso organismo humano, não é? Tanto que para fazer a aplicação de produtos químicos, nós devemos usar o EPI, que é macacão, avental, colete, viseira, máscara e chapéu e luvas impermeáveis, para evitar que a gente tenha contato com esses produtos, que muitas vezes eles são pouco nocivos aos vegetais e muito nocivos para nós, seres humanos. E também acontece o contrário. E na nossa região não é tão divulgado, mas acontece muita intoxicação por produtos químicos, muita intoxicação mesmo, tá? E os produtos, eles também têm um período de carência deles que tem que ser respeitado para poder ser consumido, né? Tanto adubação foliar, herbicida, fungicida, eles têm um período de carência deles. Com aplicação, você aplica hoje e geralmente são 3, 4, 5 dias, até uma semana depois que o produto pode ser ali consumido, para que você não corra nenhum risco de estar consumindo aí um resíduo desse produto químico, que pode futuramente acarretar um problema de saúde para você, né? Vamos passar aqui para o slide. Se vocês precisarem, pessoal, vocês acendem aí que vocês acendem e falem comigo. Qualquer dúvida. Bem, aqui eu listei alguns tópicos que tinha no nosso conteúdo, que são os instrumentos. Aqui eu acho que a maioria já deve saber quais instrumentos a gente usa para não só a técnica de fruticultura, mas como utensílios para manutenção de lavouras em geral, né? Tanto fruticulturas como horticultura e etc. Eu coloquei aqui uma imagenzinha pequena de um machado, esse daqui que a gente costuma chamar de gadanho, né? Enxada, draga, mas existem outras ferramentas que são utilizadas na fruticultura, como tesoura de poda, a gente tem colhedores de limão, de mamão, que são instrumentos que a gente coloca na ponta de varas ou bastões para fazer a colheita do fruto sem danificar, né? E são aqueles instrumentos que a gente está acostumado a ver, quem tem proximidade com o interior, vê geralmente no dia a dia. E o uso adequado dos equipamentos, né? A gente tem, para cada função, a gente geralmente tem uma ferramenta específica, mas a gente está muito acostumado com adaptações, né? A gente é muito acostumado com gambiarra, digamos assim. Para a gente ter um uso adequado do nosso equipamento, a gente tem que tentar aperfeiçoar o máximo possível para a gente ter uma melhor eficiência, tanto no nosso trabalho como no nosso cultivo, né? Por exemplo, para podar, nós temos a tesoura de poda, nós temos o serrote manual para cortar galhos, né? Para colher os frutos, a gente tem alguns colhedores que colhem o fruto ali sem danificar o fruto, nem o vegetal. E é uma coisinha bem simples, mas que a gente sempre deve se atentar. Aqui, ó. Eu vou falar um pouquinho para vocês dos tipos de tutoramento, que foi até um dos assuntos abordados no nosso questionário anterior, né? E os 3 tipos de tutoramento que eu coloquei aqui são os mais comuns. Eu acho que todo mundo já sabe, mas eu vou só relembrar que tutor é o material que a gente usa para dar suporte para o crescimento do vegetal, né? Seja o vegetal que ele tem um crescimento por agarre, que tem a presença de gavinhas, né, no seu corpo ali, digamos, que nem o maracujá, ele tem estruturas de fixação que chamam gavinhas, que parecem umas molazinhas, e também alguns vegetais que eles se fixam através de raízes, que a gente chama de raízes adventícias. A planta ela tem as raízes principais dela, que dão sustentação ao solo, absorvem água e nutrientes, também tem a raiz de sustentação, que são raízes adventícias. No caso de pimenta do reino e pitaia, no momento ali que ela está se fixando no tutor, ela promove o desenvolvimento de raízes que vão auxiliar aí na sustentação dessa planta. E para isso, essas plantas precisam de tutores.
Aqui, os exemplos de tutores, não sei se é suficiente que o tamanho da imagem para vocês verem. A gente tem estacas, né? A gente tem armações aqui de madeira pré-moldada, que também pode ser de metal, mas o custo mais barato é a madeira, mais utilizado, e também por fios, linhas e barbantes, né? Aqui, como exemplo do tutor de estaca, a gente pode citar as estacas utilizadas para pimenta do reino, e na nossa região muito utilizadas estacas de acapu, né, uma madeira de lei que tem uma durabilidade aí acima dos 20 anos no campo e que dá um tutoramento muito bom para as culturas da pimenta do reino e também de pitaia. Porém, o tutor morto, o tutor de acapu, de estaca, de madeira, ele está cada vez mais caro. A gente sabe que o desmatamento na nossa região ele é um pouco frequente. Existe no nosso estado, hoje ele é um dos estados que mais reflorestam, tem floresta plantada, só que o custo da madeira ainda é muito alto, né? Muito alto mesmo. Apesar de ser muito bom o resultado, mas é alto. Então, a gente também tem algumas alternativas aí de tutores vivos, que são plantas que o produtor ele faz o cultivo dela na sua lavoura com o intuito de servir como tutores vivos, que é o caso de algumas espécies que a gente usa aqui, como glycídia, leucena, que são leguminosas, e o agricultor planta, às vezes um ano antes, para uma das melhores técnicas aí é plantar um ano antes, para que no ano posterior essa planta já esteja bem desenvolvida, esteja com seu sistema radicular bem desenvolvido ali, para aguentar tanto a sustentação dela própria como da espécie que vai ali ser utilizada, no pimenta do reino, né? O tutor morto, a vantagem dele é que depois você pode arrancar ele e reutilizar em outro lugar, pode usar para cerca, pode comercializar, pode vender no final da sua lavoura, mas uma das dificuldades é o alto custo. Hoje está custando na nossa região em média R$17 uma estaca, né? E o tutor vivo ele tem algumas características que trazem a vantagem dele em relação à estaca de madeira, que é o baixo custo. A gente vai encontrar aí tutores vivos à muda em torno de R$1 a R$1,50, né, comparado à estaca que é R$20. E esse tutor vivo ele tem, claro que tem algumas desvantagens, que é você esperar um ano para essa planta desenvolver, para você plantar, né, e você não poder arrancar. Quando terminar ali a sua lavoura, você vai ter uma plantação de tutores vivos, mas ele tem uma grande vantagem, que os tutores vivos eles são utilizados de leguminosas. As espécies leguminosas, a gente lembrar, são aquelas espécies que dão vagem, como o ingá, né, a glericídia, o feijão, ele é uma, apesar de ter um porte bem diferente do pé de engazeiro, mas ele é uma leguminosa. E as leguminosas, elas têm um processo muito interessante que é a simbiose. Na raízes das plantas leguminosas habitam bactérias. Essas bactérias elas são de um gênero chamado Rhizóbio, que eles se alimentam da seiva da planta, mas em compensação esses micro-organismos, essas bactérias, elas têm a capacidade de absorver o nitrogênio da atmosfera tanto para consumo próprio, mas a quantidade que elas absorvem é tão grande que esse nitrogênio acaba sendo fixado no solo e também sendo fornecido à planta, que vai estar ali no tutor, né? Então, quando a gente introduz um tutor vivo, a gente vai ter ali uma introdução de nitrogênio do solo, que vai fazer a gente economizar em dinheiro com a adubação. E outra vantagem é a deposição de matéria orgânica. A manutenção é mais intensa dos tutores vivos em relação às estacas de madeira, né, os tutores mortos. Porém, eles fornecem matéria orgânica por meio das podas. Frequentemente, pelo menos 2 a 3 vezes no ano, esses tutores vivos eles têm que ser podados. As folhas deles devem ser cortadas, né? Para que não aconteça o sombreamento da lavoura, né? E com o corte das folhas desse tutor vivo que ele vai desenvolver, essas folhas vão ser depositadas no chão e aí vai acontecer uma ciclagem de nutrientes. Aquele nutriente que o tutor vivo busca lá nas camadas mais profundas do solo, que a nossa planta muitas vezes tem raiz mais superficial, não consegue ir lá no fundo buscar, esses nutrientes vão ser absorvidos pelo tutor vivo, vão para as folhas. Quando essas folhas caírem, esses nutrientes que ela buscou lá no fundo, eles vão estar disponíveis para a nossa cultura aqui na superfície do solo, né, por meio da ciclagem de nutrientes. Quando essa matéria orgânica ela vai ser despejada ali no solo, ela vai se decompor e aqueles minerais eles vão ser ali disponibilizados. As folhas vão ser consumidas por meio de fungos, bactérias, né? E além disso, a matéria orgânica ela vai trazer para a gente
um melhor microclima ali na superfície do solo. Ela vai conservar a umidade, vai conservar os micro-organismos do solo, que são muito importantes. O nosso solo ele tem vida, e esses micro-organismos eles são muito importantes para a fertilidade do nosso solo, pois sem eles, os nossos adubos, tanto orgânicos como minerais, eles não são consumidos e disponíveis para a planta. Quem faz a mineralização, que a gente chama, que é desfazer ali as moléculas de nutriente para disponibilizar para a planta, são esses micro-organismos. Eles consomem o adubo ali no seu minúsculo aparelho digestivo e eles dispõem dali para as plantas. E vamos mudar aqui para os tutores aqui, os armados, né? Que são utilizados geralmente madeira. Esses tutores armados, eles são utilizados de madeira, muitas vezes vara ou até mesmo bambu, e são muito utilizados na horticultura, principalmente na produção de pepino, né? Aqui na nossa região são armações feitas de madeira e são confeccionados, e aqui no pezinho delas, não sei se dá para vocês verem direitinho aí, são plantadas as mudas da cultura desejada, né? Pepino, feijão de corda. Em outros estados, eles chegam a plantar até abobrinha, tem que ser tutorado, né? E esses vegetais, eles não podem estar em contato com o chão, né? O pepino, o feijão de corda, a abobrinha, porque eles são muito suscetíveis a bactérias e fungos. Então, para a gente ter uma melhor qualidade do nosso produto, culturalmente a gente produz esses produtos aí pendurados nos tutores, né? E aqui mais do ladinho tem tutor aqui que vocês podem ver que parece uma rede, né, de campo de futebol, mas não é uma rede. Isso aqui são fios pendurados. Esses fios pendurados eles servem para tutorar também a planta, que na nossa região é muito utilizado para a produção do pepino, né? Mas aí para fora o pessoal usa na produção de tomate. Geralmente tem estaca nas duas extremidades, em cima dessa estaca é esticado um arame, para dar uma melhor sustentação. E desse arame para o solo são amarrados fios de nylon, né? E a cultura ela vai crescendo e você vai amarrando e enrolando nesse fio para que ela possa desenvolver e produzir seus frutos ali sem ter um contato com o chão. Tá? Terminando aqui os tutores, vamos falar da técnica de poda. A técnica de poda é uma técnica bem simples, muito conhecida, bastante mesmo. Se você chegar a qualquer produtor, ele vai saber o que é uma poda, mas às vezes o produtor ele não sabe como fazer uma poda de uma forma correta, né? A poda ela consiste em você fazer ali a condução da copa do seu vegetal, tanto para a condução de direcionamento dela, como para a poda de produção, né? A poda ela tem essa característica. Aí, quando a sua planta está em crescimento, em desenvolvimento, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da pitaia, ela tende a crescer galhos antes de chegar ao ápice do tutor. E aqueles galhos que crescem lateralmente, você tem que fazer retirada dele para que ele não sirva ali como um dreno de energia para as plantas, né? Para que essa energia ela seja toda direcionada para o crescimento do vegetal, e quando chegar ao ápice da estaca, esses nutrientes aí sim eles vão ser divididos para o crescimento dos galhos e futuramente aí a produção de frutos, né? Esse é a poda de direcionamento. Já a poda para a produção de frutas, ela acontece quando a planta ela já está no seu estágio reprodutivo, ela vai começar a sua produção e às vezes a planta está muito cheia de folhas e galhos, e a planta ela possui fontes e drenos de energia. O que são essas fontes de energia e o que são esses drenos de energia? Fonte de energia é tudo aquilo que produz energia para o desenvolvimento da planta, né? Tanto para o seu crescimento vegetativo quanto para a sua reprodução, né? As fontes de energia da planta são as folhas. A partir da folha acontece aí a produção de energia, onde a planta ela vai sugar água e nutrientes do solo, vai para a folha, onde vai acontecer ali a quebra dessa partícula por meio da fotossíntese, né, da seiva bruta, e ela vai para os frutos e folhas como seiva elaborada. Essas folhas, elas são produtoras, elas são fonte de energia para a planta. Já os drenos de energia, o que são? São aquelas folhas que ela não produzem fotossíntese. E quais são elas? Geralmente são aquelas folhas que não estão recebendo a luz solar, elas não recebem insolação. Elas estão verdes, elas estão ali na planta, mas ela não recebe uma incidência solar para que ela produza a sua fotossíntese e faça com que a planta ela produza energia. Então, quando a gente vai fazer uma poda,
a gente tem que sempre fazer essa orientação do produtor e ter esse conhecimento. Todas aquelas folhas e galhos que elas estão por dentro da copa da árvore, sendo sombreadas, a gente indica que elas sejam retiradas por meio da poda, para que elas parem de consumir energia, que no momento elas não estão produzindo, elas não são fonte, elas são dreno. E quando você faz isso, essa energia que elas estavam consumindo da planta, ela vai começar a ser canalizada para outros órgãos, né? Vão ser canalizada para os meristemas apicais das plantas, que são aquele conhecido olho das plantas, né? Aquele olho, a gente, o nome técnico deles são os meristemas apicais da planta. Então, eles vão crescer outros galhos novos e também vai induzir ali a produção de flores e futuramente de frutos, né? A planta, ela não parece, mas a planta ela tem meio que uma inteligência. E quando ela sofre algum tipo de estresse, ela é induzida a produzir frutos. Então, quando a gente também promove essa poda, além de a gente estar tirando esses drenos de energia, a gente vai estar causando ali uma injúria que a planta ela vai ser instigada a desenvolver os seus frutos. Tá? Vou passar aqui mais um pouco. Aqui. Vamos falar um pouquinho dos tratos culturais. Os tratos culturais são todos aqueles tratos que você promove na lavoura para proporcionar ali um melhor ciclo produtivo da planta, tanto produtivo no fator crescimento quanto reprodutivo. Então, o que são esses tratos culturais? Os tratos culturais vêm desde a limpeza da área, adubação, né, uma adubação de qualidade e precisão, né, a aplicação de fungicida, podas, de direcionamento, como de produção, são todos esses cuidados que a gente tem que ter durante todo um ciclo produtivo, não só produtivo, mas toda a vida ali da lavoura, para que ela não venha ser infestada de ervas espontâneas, algumas pragas, doenças, né, que a gente pode evitar tudo isso aí por meio dos tratos culturais. E os tratos culturais, eles podem ser diferenciados dependendo da cultura, né? Culturas perenes, elas tendem a ter os tratos culturais mais espaçados do que, por exemplo, as culturas mais precoces ali, né? Então, a gente pode ter aí um exemplo dos tratos culturais que é dado para o açaí, por exemplo, que praticamente é só roçagem e adubação, como na horticultura, que você tem que colher o mato, tem que fazer adubação, às vezes tem que aplicar herbicida, inseticida, né? E tem todo esse cuidado aí. Então, dependendo da cultura, a gente vai ter um trato cultural diferente, né? Aqui é a fisiologia vegetal. É muito importante que a gente entenda um pouco da fisiologia vegetal, de como esse vegetal ele se comporta, né? Os vegetais, eles são compostos, na sua grande parte, com quase que 90% de água na sua composição física, né? Então, os vegetais, eles precisam muito de água, nutrientes, né? Mas, dependendo da espécie, ela vai ser mais ou menos exigente com isso. Culturas de ciclo curto, elas são mais exigentes em água e nutrientes, né? Porque elas precisam completar ali o seu ciclo. Um exemplo aqui que eu sempre estou dando já para vocês que estão enjoados de escutar, é o das hortaliças. A hortaliça ela precisa de uma adubação praticamente a cada semana, né? A irrigação ela necessita todos os dias. É uma cultura que é muito exigente, ela tem um desenvolvimento muito rápido. Então a gente tem que ter ali aqueles níveis de nutrientes na quantidade que a planta consiga atender todas as necessidades nutricionais dela, né? Então a gente sempre tem que procurar estudar um pouquinho da fisiologia da cultura que a gente vai estar trabalhando em relação tanto à adubação, à necessidade de água, ao clima, isso é muito importante, tanto que algumas culturas que são produzidas aqui não são produzidas em outro estado, que o fator clima ele influencia muito aí, né, dependendo da fisiologia do vegetal, isso é um fator muito importante. Aqui, ó, a técnica de poda, a indução floral, já falei das técnicas de poda para vocês, mas vou falar um pouquinho aqui da indução floral. Algumas culturas elas necessitam que você induza tanto a floração dela, né, e também a polinização aqui no topo de baixo. A indução floral aqui na nossa região a gente conhece bastante, no caso do abacaxizeiro, né, que é uma cultura que ela não tem ali uma uniformidade na sua floração, e a gente tem alguns indutores de floração,
que são produtos que têm fito-hormônios ali que vão induzir a planta a reproduzir, a frutificar. No caso do abacaxi é muito utilizado o etrel e o carbureto, né? Esses dois produtos, eles produzem o gás etileno. O etileno, ele é um gás que quase todas as plantas, elas produzem. O etileno, ele é responsável por fazer com que o fruto ele amadureça e também com que a planta ela frutifique. Então, quando você disponibiliza ali o carbureto ou o etrel no abacaxizeiro, esses produtos eles vão produzir o gás etileno e induzir a planta a frutificar. Então, aí você vai ter uma frutificação homogênea da plantação. Você vai colher todos os frutos no mesmo período e todos vão estar florando também no mesmo período. Cobertura morta e polinização. A cobertura morta nada mais é do que aquilo que eu expliquei para vocês nos tutores vivos, né? Que é muito importante você ter a matéria orgânica do seu solo. A matéria orgânica ali, ela promove todo um ambiente favorável aos micro-organismos presentes no solo. E a nutrição da planta, a matéria orgânica ela não é tão rica em nutrientes, mas ela é muito responsável por reter esses nutrientes no solo. Para vocês terem uma ideia, 1 kg de matéria orgânica, ele tem a capacidade de ali reter até 4 vezes o peso dele. Então, se você tiver 1 kg de matéria orgânica no solo, você vai conseguir ali reter mais ou menos 4 litros de água, né? E junto com essa água vai estar ali solubilizados os nutrientes para absorção, para melhor absorção do seu vegetal, né? E a polinização. Algumas culturas elas necessitam de polinização manual. Por exemplo, a gente conhece bem o maracujá. O maracujá ele é polinizado por um besourinho que alguns conhecem por mamangava, mas aqui na nossa região todo mundo conhece por mangangá, que é aquele besourinho preto, grandinho, que parece um pouco com uma abelha, só que um tamanho bem maior. O mangangá, ele faz a polinização do maracujá, mas por conta de queimadas, aplicação de inseticidas, às vezes esses insetos que praticam a polinização da cultura, eles são ali repelidos do ambiente, né? E fazendo aí com que tenha necessidade de uma polinização manual, que é o caso do maracujazeiro. Se você não induzir a polinização dessa planta manualmente, infelizmente o nosso produtor ele não vai ter uma boa produção, e isso é um fator bem, bem complicado, né? Mas é o preço que se paga por a gente não ter um microclima favorável para os nossos insetos. Tanto que, próximo de plantação de maracujá, se indica muito a plantação de urucum. O urucum, ele atrai muito o mangangá e também a deposição de madeira, né, de madeiras velhas, porque eles fazem a toca deles em madeira, estacas velhas, tronco. Então, é indicado sempre a produtor plantar algumas árvores de urucum e também depositar ali madeira para que traga ali um ambiente propício para a morada desse polinizador. Bem, a limpeza e a organização, né? Limpeza e organização dos colhedores e distribuição do material de colheita. A limpeza, eu já comentei com vocês antes ali, a limpeza, né, a profilaxia dos utensílios utilizados para a lavoura, tanto para poda como no manejo. A organização dos colhedores e a distribuição de material de colheita. A organização dos colhedores é algo muito importante, né? Às vezes, na nossa região, a gente tem alguns trabalhadores que ganham por produção, né? E esses trabalhadores que eles recebem por produção, muitas das vezes eles se preocupam mais em colher grandes quantidades do que colher com qualidade, né? Não é uma coisa que acontece com grande frequência, mas é muito importante que a gente organize esses trabalhadores e dê treinamentos, explique um pouquinho de como funciona a colheita da cultura, o porquê a gente deve ter uma boa prática na colheita para não danificar os frutos, diminuir o preço de mercado, não fazer com que o nosso produto seja rejeitado quando chegue ao mercado consumidor e futuramente o produtor poder ter um prejuízo, né? Aqui está a distribuição do material de colheita, mas é algo bem simples que eu falei para vocês que algumas frutas elas têm utensílios que favorecem a colheita. Por exemplo, hoje já tem um colhedor de açaí, né, que evita que o trabalhador tenha que escalar o açaizeiro. Existe o colhedor de limão. O limão ele é um produto que ele é bem frágil na sua colheita com relação ao impacto. Quando ele é colhido, ele cai no chão, ele tem um impacto, ele tende a queimar os frutos ali. E um fruto queimado, muitas vezes ele é atacado por bactérias e ali vai fazer com que estrague parte da produção que estiver em contato com ele, né? E é isso aí. É uma coisa bem simples.
Aqui os fitorreguladores, eu vou ser redundante, acabei de falar para vocês aí que existem fitorreguladores ali que eles regulam o período que a planta se encontra, o estágio, né? No caso, eu dei o exemplo aí do abacaxi, que a gente tem fitorreguladores que induzem a floração deles, né, para florir aí todos em uma mesma época, né? Tem, tem uma produção homogênea. E aqui falar um pouquinho das operações mecanizadas, né? Na fruticultura, como em outras lavouras também, a gente tem a cada dia a gente tem uma maior presença da mecanização, né? Por meio de gradagem, roçagem. Hoje as máquinas, por um lado, bom, né? Que isso diminui muito o custo de mão de obra do produtor, né? E ruim para o trabalhador, que às vezes o trabalhador ele perde ali uma oportunidade de mão de obra para uma máquina, né? Mas hoje a gente também vive uma realidade bem complicada, não só na nossa região, mas eu acho que no Brasil inteiro, que é a dificuldade por mão de obra, né? Hoje a gente não tem tanta disponibilidade de mão de obra para trabalhar na zona rural. A maior parte da mão de obra está concentrada na cidade. Então, isso se faz necessário cada vez mais o produtor, na medida do possível, ele ir se tecnificando, mecanizando sua produção, né? Hoje a gente já tem presença de máquinas roçadeiras, que alguns anos atrás isso não era novidade. A gente tem pulverizadores acoplados em tratores, tem pulverizadores elétricos, pulverizadores a gasolina, costais, que já evita o trabalhador estar com uma bomba nas costas. E essas operações, elas são muito importantes, são muito, são muito importantes, né, para aumentar a eficiência produtiva ali do agricultor. Para ver se tem mais alguma coisinha aqui. Acho que será nosso último slide, mas vou continuar falando um pouquinho aqui da operação mecanizada. Hoje, a mecanização ela é indispensável na fruticultura se você quer ter uma maior produção e ter eficiência. Por exemplo, hoje está em grande crescimento na nossa região produção de açaí. Pessoas que plantam 100, 200, 300 hectares de açaí. E sem a presença ali de uma roçadeira, de um trator, você não consegue, né, ter ali um manejo dessa cultura, praticar seus tratos culturais, tanto para adubação, roçagem, pulverização. Aí, isso, o trator ele vai trabalhar por muitos homens, né? Mas sem a presença de uma máquina, você não consegue fazer uma lavoura de uma dimensão tão grande que também vai precisar de tanta mão de obra, não é isso? Então, às vezes a máquina ela vem, ela ocupa ali sim a mão de obra de algumas pessoas, mas ela abrange uma área tão grande que a pessoa vai precisar de mais mão de obra, e mão de obra especializada, né, para ganhar um pouco melhor. Já precisa de um operador de trator, já vai precisar de uma pessoa que consiga regular uma plantadeira, uma adubadeira, né? E é isso, galera. Chegamos ao final do nosso slide aqui. Acho que a gente vai abrir aqui para dúvidas e perguntas. Encerrar a gravação.